Série sobre a humanidade de Cristo. Parte 3. Hoje com o tema a natureza humana de Cristo, na Bíblia e no livro O Desejado de Todas as Nações. Muitos concordam que quando Cristo veio à Terra, ele tinha duas naturezas, uma humana e a outra divina. E a maioria concorda que Cristo nunca pecou. Mas uma pergunta especial é: o lado humano de Cristo estava protegido da tentação e do pecado, pois ele tinha uma humanidade especial que nenhum de nós possuímos? Será que Cristo realmente tomou a nossa natureza e resistiu e venceu o pecado nessa natureza? Essa é a questão-chave. Existem dois ensinamentos sobre a natureza humana de Cristo, mas apenas um tem declarações claras da Bíblia e do Espírito de profecia em sua defesa. E podemos saber com certeza qual é o ensinamento correto. A palavra de Deus vai nos dar a resposta. O que ela diz? A humanidade de Cristo é apresentada de maneira muito clara em 4 textos importantes, 2 no livro de Hebreus e 2 no livro O Desejado de Todas as Nações. Esses 4 textos explicam claramente a verdade sobre essa questão e não deixam dúvidas. E quando você quiser explicar esse assunto para outra pessoa, esses 4 textos geralmente é suficiente. O primeiro texto está em Hebreus capítulo 2. O capítulo 2 do livro de Hebreus fala diretamente sobre a natureza humana de Cristo e joga por terra todos os falsos ensinos sobre a natureza humana de Cristo. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hebreus 2, versos 14 e 15. Os versículos 14 e 15 explicam que, como nós participamos da carne e sangue, assim também Cristo participou. Ele fez isso, para que ele pudesse nos livrar da escravidão de Satanás e morte final. E foi por esta razão que Cristo se tornou um ser humano como nós. De acordo com o verso 14, Cristo era totalmente um ser humano como nós. No entanto, podemos perguntar: essa humanidade que Cristo tomou era a natureza de Adão antes da queda, ou a natureza dos descendentes de Adão pós-queda? O versículo 16 fornece, inequivocamente, a resposta. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Hebreus 2, verso 16. O versículo 16 diz claramente que Cristo tomou a natureza dos descendentes de Abraão. Abraão viveu cerca de 2000 anos após a queda de Adão. Cristo tomou a natureza dos descendentes de Abraão, e não a natureza dos ancestrais de Abraão, o Adão não caído. Então, Cristo tomou nossa natureza decaída, mas ele a aceitou completamente. Os versículos 17 e 18 respondem: por isso convinha que em todas as coisas fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus 2, versos 17 e 18. De acordo com os versículos 17 e 18, Cristo tinha que ser como nós em todas as coisas. Ele se tornou completamente como nós, pois só assim ele poderia ser nosso sumo sacerdote e nos ajudar quando somos tentados. Ele foi tentado como nós e nunca pecou. E é isso que diz Hebreus 4, versos 14 a 16. Observe atentamente. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4, versos 15 e 16. Esses 2 versos explicam que a base que dá direito para Cristo ser nosso grande sumo sacerdote é que ele se tornou plenamente como nós. Ele foi totalmente tentado como nós, em nossa natureza, mas nunca pecou.
Observe que Jesus foi tentado como nós, e não como Adão antes da queda. Adão antes da queda foi tentado, mas não foi tentado como nós, que temos uma natureza decaída. E Jesus foi tentado como nós, porque ele tinha uma natureza pós-queda, igual à nossa. Veremos agora os dois textos do Desejado de Todas as Nações, páginas 49 e 117. Esses dois textos detalham muito bem a mensagem que aprendemos em Hebreus. Eles explicam completamente a natureza humana de Cristo. Vamos analisá-los agora. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência, no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade, quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. O que estes resultados foram, manifesta-se na história de seus ancestrais terrestres. Veio com essa hereditariedade, para partilhar de nossas dores e tentações, e dar-nos o exemplo de uma vida sem pecado. Esse texto é mais claro que a luz do sol. Ele diz claramente que Cristo tomou, não a natureza de Adão antes da queda, mas a natureza do homem, enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Em seu corpo estavam os resultados da operação da grande lei da hereditariedade, para que ele pudesse compartilhar nossas dores e tentações, e nos dar o exemplo de uma vida sem pecado. E por herdar a lei da hereditariedade, Jesus tinha em sua natureza humana a mesma atração natural, hereditária para pecar, tal qual existe em nós desde o nascimento. Mas Jesus nunca permitiu que as más tendências hereditárias se tornassem pecado. Ele nunca cedeu a essas tendências hereditárias para pecar. É importante você saber que, em nossa natureza humana, nós temos duas categorias de tendências, ou inclinações ao mal. Primeiro, as tendências hereditárias, que são características da nossa natureza humana, que recebemos ao sermos gerados. Segundo, as tendências cultivadas, que passamos a possuir, a partir do instante em que cedemos ao mal. Então pecamos. Jesus, em razão dele nunca ter cedido ao mal, possuiu apenas as tendências, as inclinações ao mal hereditárias. Não existiu nele nenhuma sombra de tendências cultivadas ao mal, pois ele nunca cedeu ao mal, nunca pecou, nunca corrompeu sua natureza humana. Ele sempre falou não às suas tendências naturais ao mal, as quais ele odiou, como nenhum outro ser humano jamais o fez. E o texto do Desejado de Todas as Nações continua. Deus permitiu que viesse seu filho, impotente criancinha, sujeito à fraqueza da humanidade, combatesse o combate, como qualquer filho da humanidade o tem de fazer, com risco de fracasso e ruína eterna. Você observou, ele combateu o combate como qualquer um de nós fazemos, e mais, ele correu o risco de pecar e morrer eternamente. Isso é muito revelador. Não tem como entender errado. O segundo texto do Desejado de Todas as Nações está na página 117, e revela que Jesus venceu Satanás em uma natureza, não como aquela que Adão possuía no Éden, mas enfraquecido por 4.000 anos de pecado. E que as tentações de Jesus foram as mesmas que passamos. Observe atentamente. As sedutoras sugestões a que Cristo resistiu foram as mesmas que tão difícil achamos vencer. Cristo devia redimir, em nossa humanidade, a falha de Adão. Quando este fora vencido pelo tentador, entretanto, não tinha sobre si nenhum dos efeitos do pecado. Encontrava-se na pujança da perfeita varonilidade, possuindo o pleno vigor da mente e do corpo. Achava-se circundado das glórias do Éden, e em comunicação diária com seres celestiais. Não foi assim quanto a Jesus, quando penetrou no deserto, para confrontar-se com Satanás. Por 4.000 anos, a raça estivera a decrescer em forças físicas, vigor mental e moral, e Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Unicamente assim, podia salvar o homem das profundezas de sua degradação. Pretendem muitos que era impossível Cristo ser vencido pela tentação. Neste caso, não teria sido colocado na posição de Adão. Não poderia haver obtido a vitória que aquele deixara de ganhar. Se tivéssemos, em certo sentido,
um mais probante conflito do que teve Cristo, então ele não estaria habilitado para nos socorrer. Mas nosso Salvador se revestiu da humanidade, com todas as contingências da mesma. Tomou a natureza do homem, com a possibilidade de ceder à tentação. Não temos que suportar coisa nenhuma, que ele não tenha sofrido. O desejado de todas as nações, página 117. Esse texto mostra que Satanás jogou todas as tentações que existem sobre Cristo. Que as tentações de Cristo foram as mesmas que temos. Sim, ele foi tentado em todos os pontos como nós somos. E mais ainda, ele resistiu às mesmas tentações nas quais Adão e Eva caíram. Isso tudo, em nossa humanidade pós-queda. E diz-nos que ele venceu Satanás, em uma natureza, não como aquela que Adão possuía no jardim do Éden, mas em uma natureza enfraquecida, por 4.000 anos de pecado. Existem dois ensinamentos sobre a natureza humana de Cristo, mas apenas um é o correto. E é aquele que ensina que Cristo tomou a nossa natureza. A mesma natureza que você e eu temos. O outro ensinamento, que ensina que Cristo não tomou nossa natureza, é um erro. Embora existam centenas de declarações do Espírito de profecia, que explica claramente a humanidade de Cristo, esses dois textos do Espírito de profecia, juntamente com os dois textos de Hebreus, nos capítulos 2 e 4, é o suficiente para entender o assunto, e explicar para aqueles que estão dispostos a aceitar essa verdade. Então memorize isso. O fim de Hebreus 2. O fim de Hebreus 4. E o desejado de todas as nações, páginas 49 e 117. Agora atente para essa pergunta. Qual foi o plano mestre de Satanás, para ganhar a humanidade para si mesmo? O que ele declarou? Vejamos. Satanás declarou que era impossível, para os filhos e filhas de Adão, guardar a lei de Deus. Observe que a acusação foi que os filhos e filhas de Adão, ou seja, o homem após sua queda, não pode guardar a lei de Deus. Mas por que Satanás não disse que o homem antes da queda não poderia guardar a lei? Ele só disse que o homem após a queda não poderia. Por quê? Raciocínio lógico. Porque ele tentou influenciar os habitantes de outros mundos a se rebelar. Estes habitantes dos outros mundos são seres perfeitos, como Adão foi antes da queda. Eles não pecaram. E nem 2/3 dos anjos no céu. Isso era uma evidência de que os seres perfeitos podem guardar a lei de Deus. Satanás sabia disso, e por isso sua acusação foi que o homem não poderia guardar após a queda. Pois os anjos que ficaram fiéis eram uma evidência de que seres santos podem guardar e ser fiel. Mas, e o que isso tem a ver com a natureza que Jesus recebeu? Se Jesus tivesse vindo com a natureza de Adão antes da queda, e vivido uma vida perfeita como ele fez, ele teria provado que os seres perfeitos, como Adão antes da queda, poderia guardar a lei de Deus. Mas a acusação de Satanás contra Deus era que o homem após a queda não poderia guardar a lei. Então Jesus tomou a natureza do homem após a queda e provou que qualquer homem, após a queda, pode guardar a lei. Assim, ele joga por terra a mentira de Satanás, de que o homem não poderia guardar a lei, pelo poder de Cristo. Jesus não precisava provar que o homem e os outros seres criados poderiam guardar a lei antes da queda, pois os anjos fiéis já tinham provado. Jesus precisava provar que o homem após a queda pode guardar a lei fielmente. Satanás declarou que eu e você não podemos guardar a lei de Deus, porque nós temos natureza caída. Jesus destruiu essa mentira de Satanás. Jesus provou que Satanás está errado. Em outras palavras, Jesus provou que você e eu, que temos naturezas caídas, podemos guardar a lei de Deus. Como poderia Jesus provar que Satanás é mentiroso a este respeito, se ele não vencesse o pecado com a nossa natureza decaída? Porque Satanás afirmou que ter uma natureza decaída e viver sem pecado é impossível. Pense bem, se Jesus tivesse vindo provar que os seres perfeitos poderiam guardar a lei de Deus, o que já tinha sido provado pelos anjos e os seres dos outros mundos, a infinita humilhação de Cristo em se tornar um homem,
teria sido um esforço inútil. Cristo sabia que Adão, no Éden, com suas superiores vantagens, poderia ter resistido às tentações de Satanás, vencendo-o. Review em Herald, 18 de agosto de 1874. Os 2/3 dos anjos que ficaram no céu, e os seres perfeitos de outros mundos, eram provas suficientes para provar que os seres perfeitos, Adão, Eva, Lúcifer e 1/3 dos anjos, não precisavam ter pecado. A encarnação de Jesus foi para satisfazer a principal acusação de Satanás, que os filhos e filhas de Adão não poderiam guardar a lei. Agora chamo sua atenção, por favor. Veremos agora o testemunho dos pioneiros adventistas sobre a humanidade de Cristo. Qual era a posição dos pioneiros adventistas sobre a natureza humana de Cristo? De 1852 a 1952, aparece 1.200 citações dos pioneiros sobre a natureza caída de Cristo. 400 são de Ellen White, e 800 citações dos outros pioneiros. Não encontramos nenhuma citação, nas publicações dos pioneiros adventistas, dizendo que Jesus tomou a natureza de Adão antes da queda. De fato, isso não aparece em nenhum lugar da literatura adventista, até meados da década de 1950. Encontramos 800 citações, dizendo que Jesus tomou nossa natureza após a queda. Aqui estão algumas citações de nossos pioneiros adventistas, em livros e revistas. Como Arão e seus filhos, ele tomou sobre si carne e sangue, a semente de Abraão. Editorial, da Review and Herald, 16 de setembro de 1852. J.M. Stevenson disse: dizer que Deus enviou seu próprio Filho à semelhança de carne pecaminosa é equivalente a dizer que o Filho de Deus assumiu nossa natureza. Review and Herald, 9 de novembro de 1854. Ele também disse que sangue foi derramado para a remissão dos pecados. Não era o sangue idêntico que tinha fluído através das veias de Maria, sua mãe, e de volta através de sua ancestral Eva, a mãe de todos os vivos. Caso contrário, não era a semente da mulher, de Abraão, de Isaque, de Jacó, e de Davi. Ele teve todas as sensações que a carne é herdeira. Ele teve todas as paixões humanas inocentes. Review and Herald, 15 de setembro de 1854. Wegener disse em 1891. Jesus foi feito em todas as coisas, semelhantes àqueles a quem ele veio salvar. Em todos os aspectos, ele foi feito como seus irmãos. E o que a lei não podia fazer, Cristo veio à semelhança da carne pecaminosa. Por sua vida, ele mostrou que o pecado é condenado na carne, e ele o destruiu. Pois nele o corpo do pecado é destruído. Dionis disse em 1893. Essas vestes foram tecidas em um corpo humano. O corpo humano, a carne de Cristo, era o tear. Não era. Essa roupa foi tecida em Jesus, na mesma carne que você e eu temos. Pois ele tomou parte na mesma carne e sangue que temos. Essa carne, que é sua e minha, foi a que Cristo portou neste mundo, a qual foi o tear, no qual Deus teceu os trajes para você e eu vestirmos na carne, e ele quer que os usemos agora. Em 1896 ele disse: o segundo Adão não veio no ponto em que o primeiro Adão se encontrava, quando ele falhou, mas no ponto em que a humanidade estava, no fim de 4.000 anos de degeneração. Dionis também afirmou: Jesus tomou a natureza do homem, como ela é, desde que a morte entrou, e não a natureza do homem, como ela era antes. Ele se tornou sujeito à morte. A W. Siemens disse: ele levou sobre si carne pecaminosa, para sofrer e morrer pelo culpado. O pastor Haskell afirmou: Cristo veio pela primeira vez, vestido com a humanidade, não tomando sobre si a natureza dos anjos, mas a semente de Abraão, para que ele pudesse ser feito como nós, sujeito à tentação, dor e morte, para que pela sua ligação com a humanidade, ele pudesse simpatizar com suas caídas criaturas. O livro Estudos Bíblicos, de 1914.
que refletia todo o pensamento da Igreja Adventista, diz: em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa e caída. Senão, não seria então, em tudo semelhante aos irmãos, não seria como nós, em tudo tentado, não venceria como temos de vencer, e não seria, portanto, o completo e perfeito Salvador que o homem necessita, e deve ter, para ser salvo. A ideia de que Cristo nasceu de uma mãe imaculada, ou isenta de pecado, sem herdar tendências para pecar, e por isso não pecou, põe-no à parte do domínio de um mundo caído, e do próprio lugar onde é necessário o auxílio. De sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão: uma natureza pecaminosa. Do lado divino, desde a própria concepção, foi gerado e nascido do Espírito. E tudo isso foi feito, para colocar a humanidade num plano vantajoso, e demonstrar que da mesma maneira, todo o que é nascido do Espírito, pode obter idênticas vitórias sobre o pecado, mesmo em sua pecaminosa carne. Assim, cada um tem de vencer como Cristo venceu. Apocalipse 3, 21. Sem este nascimento, não pode haver vitória sobre a tentação, nem salvação do pecado. João 3, 3-7. Esse pensamento é esclarecedor. Tudo de acordo com a Bíblia e o espírito de profecia. Jesus tomou sobre si a nossa natureza humana caída, por amor a você e a mim. Será que foi uma honra para Cristo tomar sobre si nossa natureza humana, em seu estado decaído? Por favor, note isso. Não obstante os pecados de um mundo criminoso serem postos sobre Cristo, não obstante a humilhação de tomar sobre si nossa natureza decaída, a voz declarou ser ele, o Filho do Eterno, o desejado de todas as nações. Página 112. Foi uma grande humilhação para Jesus tomar nossa natureza decaída. Isso revela o grande amor que ele tem por suas criaturas. Alguns argumentam que as palavras natureza caída referem-se apenas à forma física do homem após o pecado, e não se refere à natureza interna do homem caído. Mas o que Deus declara sobre esta crença? Foi a ordem de Deus que Cristo tomasse sobre si a forma e natureza do homem caído. Espírito de Profecia, volume 2, página 39. Esse texto revela claramente que Jesus tinha a forma física e a natureza interna do homem caído. Outros ainda argumentam que a natureza humana decaída, que Cristo tomou sobre si, foi de alguma forma protegida das inclinações para pecar, que o homem tem em sua natureza pecaminosa, que Jesus não herdou as tendências para pecar de Maria e seus descendentes. Será isso verdade? Ele teve que batalhar contra as inclinações do coração natural. Sermão de Ellen White, Tentado como nós somos, página 13-4. Aqui revela que Jesus tinha as tendências naturais para pecar, que nós temos. Ele sabe o quão fortes são as inclinações do coração natural, e lhe ajudará a cada momento de tentação. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 177. Ele foi feito semelhante aos irmãos, com as mesmas propensões mentais e físicas. Ellen White, em Review and Herald, 2 de outubro de 1885. Embora ele possuísse toda a força das paixões da humanidade, jamais cedeu à tentação. Meditações Matinais 1968, página 155. Ele conhece por experiência o que são as fraquezas da humanidade, quais as nossas necessidades, e onde está a força de nossas tentações, pois como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4, 15. Está vigiando por ti, tremente Filho de Deus. A ciência do bom viver, página 71. E sobre esse ponto, o Wagner está em harmonia com Ellen White. Observe. Além disso, o fato de Cristo ter tomado sobre si a carne, não de um ser sem pecado, mas de um homem pecador, isto é, a carne que ele assumiu, e todas as fraquezas e tendências pecaminosas, às quais a natureza decaída está sujeita, é demonstrado pela declaração de que ele foi feito da semente de Davi, segundo a carne. Cristo e sua justiça, página 27. Tanto a Bíblia, o espírito de profecia,
e a fé dos pioneiros adventistas, são enfáticos, de que Jesus tomou a nossa natureza decaída, com as paixões naturais herdadas. Foi tentado como nós somos, mas jamais pecou. E assim, podemos vencer como Jesus venceu. Grupo Adventista de Cotia, levando a verdade até você.